Você sabe estudar? Renato Alves diz que a gente não deve perguntar para o filho se ele estudou, mas se ele sabe estudar. E aqui nós vamos falar de algumas coisas importantes, né? São para pessoas um pouquinho mais velhas, talvez a partir do sexto ano, mas que servem para os pais e para as crianças entenderem, em geral, como é que funciona o estudo. A primeira ideia é a decisão. Por que é importante estudar? Nós vamos falar disso numa outra ocasião, mas é importante essa decisão de querer aprender, de querer crescer, de querer amadurecer. A disciplina, que é o estudo diário, condições gerais do estudo, né, a parte do ambiente, da ventilação, etc. Como é que a gente estuda a parte de humanas, de exatas e de biológicas, né, que está separado, seria um pouquinho do português, da matemática, das ciências aqui. E como é que a gente encara as avaliações, ok? Essa é uma visão global do como estudar. Então vamos dar um zoom aqui, vamos começar pela parte do da decisão. Aqui, ó, decisão, mais um. Decisões. Vamos lá. Pá. Decisões. Olha aqui, as coisas da decisão, que interessante. Primeiro, aprender competências, habilidades e conteúdos. A gente já falou das competências da comunicação, das habilidades do aprender, dos mapas mentais, da leitura, etc. E os conteúdos. Né? Criar interesse pelos conteúdos, eles são a forma, a base da nossa inteligência. Depois, a ideia do crescimento da maturidade, que é sair da dependência, que nós somos totalmente dependentes dos nossos pais, para a independência, onde a gente decide, para a interdependência, que é onde nós decidimos, que são as decisões maiores, profissionais, casamento, família, etc. E isso vai acarretar um amadurecimento do nosso caráter e da nossa competência, da nossa capacidade de fazer bem as coisas. A ideia da disciplina, né, que eu falei no início do currículo ideal, relacionado ao caráter, a disciplina, a ordem, a ideia de fazer as coisas com objetivos, etc. Então, aqui tem três disciplinas básicas com relação ao estudo. Primeiro, estudar diariamente, fazer 10 minutos da revisão da matéria anterior e estudar o dia. Aqui tem a ideia de fazer um horário, né? Eu estudo quando dá vontade e tal. Não, pensa antes, programa os horários, programa os tempos de descanso, de lazer, de esporte, etc. E o ensine. Aqui tem uma dica pequenininha, né? Pequena e simples, de um garoto aqui ensinando para o espelho. Como eu ensinaria essa matéria? Por onde eu começaria? Isso ele pode assistir a aula com esse pensamento, né? Aquela ideia de ensinar o que aprendeu. Começar o estudo em casa, assistindo palestras, assistindo YouTube, assistindo a orientação dos professores, mas com a ideia, como é que eu ensinaria isso? Será que esse jeito que o professor está ensinando é o melhor, é confuso, etc. Né? Como é que eu poderia fazer melhor isso aqui? Depois, uma ideia da aplicação do ambiente geral, né? Então, a ideia geral, um ambiente que seja silencioso, iluminado e ventilado, né? Aqui está um exemplo de um quarto arrumadinho, as coisas organizadas, né? Sem distração, sem televisão, sem telefone para atrapalhar, etc. Aquela ideia de definir o tempo e a quantidade que nós já falamos, né? Eu não falo, tem que estudar essa quantidade de livros enorme, você nem vai começar. Faça perguntas antes do porquê, do que é mais importante para você começar a estudar já com interesse. A ideia do intervalo, que é interessante isso, né? Falando da técnica do Pomodoro, que vocês podem ver na internet. A ideia é que o nosso cérebro ele vai se cansando e precisa de intervalo. Então, a ideia é de que cada 40 minutos ou menos, conforme a idade da criança, pare 5 minutos. Então, não é parar para ver televisão nem ver o celular. É parar para tomar um copo d'água, para dar uma volta, jogar um ping-pong e volta. Então, o nosso cérebro continua processando as coisas e vai descansando. Tá? Esse é o intervalo que a gente tem que ter ao longo do estudo. Durante a aula também seria legal ter um intervalo a cada 15 minutos para dar uma levantada de 1 minuto, dar um pulo, falar alguma coisa e sentar. Isso também ativa o cérebro novamente. Tá? A ideia dos intervalos. Depois vamos ver aqui as matérias, né? Aqui está uma matéria inicial de humanas. Humanas envolve o quê? Né? A parte de português, literatura, leitura de livros, etc. Aqui está uma foto da escritora que escreveu Harry Potter, né?
Então, algumas ideias interessantes. Conhecer a sua velocidade de leitura, né? Saber selecionar o que é importante, as ideias principais, as palavras-chave, para a gente depois usar essas palavras-chave para relembrar. Tá? Aqui está, anote as perguntas e as palavras-chave, aqui embaixo. Né? E quem vai estudar, pega essa caneta para pintar só no final. Ah, mas vou ter que ler tudo de novo? Não. Você pode escrever com um lápis ao lado do livro o que você acha interessante, mas não sai pintando o livro, porque a primeira vez que você vai ler, tudo é importante. Então, o que acontece? Nada é importante. O livro vai ficar só colorido. Às vezes amarelo, azul e verde, mas não é muito eficaz essa ideia. Tá? Depois, a parte das exatas, né? A matemática, a física e a química. Então, a ideia é que a gente tenha base sólida, entender os princípios, imaginar as grandezas, estuda a teoria, refaça os exercícios resolvidos e faça os exercícios propostos. Olha que interessante. Se você entendeu a matemática é a matéria mais fácil, porque se você entendeu, aí você só tem que fazer exercício. Você não tem que associar nada, você tem que fazer exercícios cada vez mais complexos. Na parte da física, na química, conhecer as grandezas, a velocidade, a aceleração, a massa. Né? Tem aulas simples falando das grandezas no telecurso, etc., para a gente entender o conceito das grandezas. Estuda a teoria e depois refaça os exercícios resolvidos. Eles estão exercícios resolvidos na internet ou no seu livro didático, que tem muitas coisas. Vê como é que foi feito e tenta fazer sozinho. Depois, faça os propostos. Ah, está muito difícil. Repete o processo. Tá? Quando você criar gosto pelas exatas, você vai ver que é super tranquilo. Tá? Muitas vezes a gente cria trauma porque não sabe a base, não sabe os princípios e depois não consegue mais estudar. A parte da biologia está ligada à vida. Então, um bom conceito da biologia é o seguinte: aprender a desenhar. Né? Nosso professor de ciências, o Walter, ele tem o hábito de fazer desenhos, de mostrar para as crianças, pedir para as crianças fazer caderninho de desenhos, etc. Por quê? Porque quando a gente faz o desenho, a gente presta atenção nos detalhes. Quando a gente colore o desenho, aquilo fica mais gravado na nossa cabeça. Então, aqui está um desenho de uma célula, de um ciclo de uma doença. Então, repetir esse desenho, copiar, pintá-lo, etc. Às vezes só tirar um xerox em branco e preto na internet, depois imprimir da internet, depois pintar, marcando o ciclo, a gente não esquece mais. Então, eu pus aqui, observe as imagens, entenda os princípios, copie os desenhos, estude glossários, porque tem muitas palavras diferentes, né? Tem muitas coisas que o nome é esquisito, a gente acha que é difícil porque não gravou o nome. Mas use esse vocabulário que você vai ver que é bacana, está ligado à vida, é super prático, o estudo das biológicas. E a ideia das avaliações, daquele grande trauma, né? Você tem que ser realista. Então, aprender a se avaliar, né? Aqui está uma prova de vestibular, cheio de gente. Então, uma ideia qual que é? É o tempo, o estresse e o que eu aprendi. Para isso que serve a prova. Normalmente não dá tempo num vestibular para a gente fazer uma prova. Por quê? Porque muita gente para ser selecionada, um dos critérios de seleção é a velocidade para fazer a prova. E como é que a gente cria essa velocidade? Treinando. Treinando fazer provas. As provas, sei lá, você quer uma faculdade muito boa da FUVEST, medicina da USP. Treina fazer provas da FUVEST, primeira e segunda fase. Eu quero uma federal que só tem em Minas Gerais. Treina fazer provas do Enem, uma prova mais longa, muito mais simples, mas muito mais cansativa. E a ideia das provas que ninguém faz, né, das avaliações, é refazer. Refazer para quê? Para aprender com os erros, né? Quando você refaz a prova, você faz a mesma prova que você conferiu, que você viu o gabarito, etc., um mês depois. O que acontece? Muitas vezes você vai até pior. Por quê? Porque você não aprendeu de fato. Então, tente fazer provas, a mesma prova outras vezes, você vai aprendendo com seus erros. Vai vendo aqueles erros que você não conseguiu passar para frente e assim por diante. Tá? Aqui tem um MST que eu esqueci de falar lá no início, né, das decisões, movimento do sem tela. Né? Evitar os eletrônicos que são o que rouba mais o nosso tempo para a gente ter mais tempo para estudar. Tá certo? Essa é a visão global do mapa mental. Vou trazer ele aqui para o tamanho da tela para a gente ter uma visão de novo, né, do estudo.
as decisões decisivas, a disciplina para estudar, o ambiente, etc., os intervalos e tal, como é que a gente estuda humanas, exatas e biológicas, e como é que a gente encara as avaliações. A avaliação decisiva nossa é só no terceiro colegial. Até lá a gente tem que treinar a fazer avaliações e ficar cada vez melhor nas avaliações. Ok?